Fala galera, tudo bem com vocês? Se você sonha em estudar medicina no exterior, provavelmente já ouviu falar de dois destinos muito populares: a Argentina e o Paraguai. Mas qual deles é a melhor escolha para você? Onde é mais fácil entrar na faculdade? Qual tem um custo de vida mais barato? Onde o diploma é mais valorizado? E, óbvio, tudo isso eu falarei até o fim desse vídeo. Então, acompanhe a gente até o finalzinho que eu vou passar tudo para vocês. Como citei logo no começo, vou estar dividindo o vídeo em alguns tópicos. E também vou estar falando tanto dos pontos positivos quanto dos pontos negativos de cada país, tá bom? Vamos começar pelo primeiro de todos, que é como entrar numa faculdade de medicina na Argentina e no Paraguai. Primeiro, pontos positivos da Argentina: não tem vestibular. Esse aí não é uma grande novidade para ninguém. Porém, a maioria das universidades públicas, principalmente, exige um curso de ingresso, como na UBA, por exemplo, que eu tentei, e eu tenho até vídeos aqui no canal, mostrando um pouco sobre. Tem um ciclo básico comum, que é o CBC, que dura em torno de um ano. Pode até ser que você consiga fazer em menos tempo, em 6 meses. Bom, é uma das formas de você estar ingressando em alguma faculdade, como a UBA. Dura um ano, pode durar até um pouco mais. A minha experiência, eu fui para a UBA, eu não gostei do estilo deles, principalmente da faculdade em si, logo depois do CBC, e por isso acabei optando em ir para uma particular, tá bom? A maioria das universidades cobram um nível de espanhol básico, com um certificado internacional. Quais? B2 ou C1. Por exemplo, a UBA está pedindo hoje em dia, se eu não me engano, um nível C1 de um certificado internacional, como CL ou CI, por exemplo. Algumas das faculdades privadas podem exigir também prova de conhecimentos gerais para poder verificar se você tem um nível básico para poder estar cursando medicina. Nada que seja eliminatório. Não como tipo, eliminatório que eu quero dizer, não concorrência de vagas, mas sim para verificar se você tem um nível básico suficiente para poder estar cursando medicina. Pontos negativos da Argentina. O CBC pode ser difícil, muito difícil. E a taxa de reprovação é alta. Então, isso depende muito da sua capacidade de estudar ou do seu tempo de estudo. Você consegue estar cursando e passando no CBC em pouco tempo ou mais tempo. Como muitas universidades são gratuitas, também, esse é um dos outros pontos, a concorrência é grande, ou, no caso, a quantidade de pessoas que ingressam é grande. E isso faz com que as turmas fiquem super lotadas. E isso não é uma coisa muito boa, muito ponto positivo para a Argentina. E outro problema é o processo de legalização dos documentos pode ser um pouco demorado e burocrático. Vamos agora para o Paraguai. Pontos positivos. Claro que também não tem vestibular, como a Argentina. O ingresso é bem mais direto, basta apresentar seus documentos escolares e se matricular. Depois você pode estar correndo atrás de fazer tanto a documentação do Paraguai quanto legalização dos documentos escolares. Eles te deixam ter um prazo um pouco longo para você estar fazendo isso e não perder tempo em estar cursando. Então, eles já permitem você estar cursando e depois de uns 2 anos você está fazendo isso. Algumas universidades aplicam também uma prova de classificação ou eliminatória, entre aspas, de acordo com o seu conhecimento. Porém, não é eliminatória de vagas. Não existe isso também no Paraguai. Pontos negativos. A maioria das universidades são privadas, ou seja, você vai precisar pagar uma mensalidade. Algumas faculdades não possuem hospitais próprios, o que também dificulta um pouco na questão das práticas. Por exemplo, a minha está construindo agora um hospital escola, está praticamente finalizado, mas ela também tem algumas clínicas onde a gente pratica lá. E no internato a gente vai ser designado para um hospital que o governo que designa, que manda, no caso. E o Paraguai tem menos reconhecimentos acadêmicos internacionais do que a Argentina. Isso, com certeza, também é um ponto negativo e é um ponto a mais para a Argentina. Em resumo, se você quer
um ingresso mais fácil e rápido, o Paraguai pode ser melhor opção para você. Mas, na Argentina, você pode estudar de graça, apesar da burocracia. Agora, bora falar sobre um dos pontos que mais pesa, principalmente no bolso: o custo de vida aqui e da Argentina. Claro que eu já citei em alguns vídeos mais compridos sobre o custo de vida tanto da Argentina quanto aqui do Paraguai e por que eu decidi, por exemplo, me mudar para o Paraguai, né? Esse é um dos pontos principais. Na Argentina, as universidades públicas são gratuitas, porém, óbvio que existem as particulares, aonde eu, por exemplo, fazia parte. Nas particulares, hoje em dia, as mensalidades estão saindo por volta de R$ 2.500 aproximadamente. Indo até Deus dará. Tem faculdade aí que eu fiquei sabendo que está cobrando mais de R$ 5.000 de mensalidade. Então o custo de vida está um pouco pesado para quem estuda lá na Argentina, principalmente quem mora em Buenos Aires. O custo de vida de Buenos Aires é um dos mais altos que tem, especialmente em aluguéis e alimentação. Isso pesa muito no bolso do aluno. Não que, se você não mora em Buenos Aires, a alimentação vai ser barata. Isso está pesando na Argentina como um todo. Existem pessoas que estudam tanto em São Tomé quanto La Rioja, e lá também a alimentação está caríssima. Há de passagem que pessoas falam para mim que até o aluguel também está muito caro nessas cidades. Então, não tem muito para onde correr. A Argentina hoje está muito cara. Pontos negativos: inflação muito alta, os preços sobem constantemente, o que obviamente pode causar imprevistos. O câmbio também do peso para o real, no caso real para o peso, é instável, o que também pode gerar alguns custos a mais que você não estava esperando. Buenos Aires é uma cidade cara para estudar. Então, se você tem a possibilidade de estar querendo, ou no caso, se você quer estudar na Argentina, talvez hoje em dia, em Buenos Aires, não está sendo uma boa opção. Paraguai. Todas as universidades são pagas no Paraguai. Não tem a opção de você estar cursando gratuitamente. As mensalidades variam entre R$ 800 a R$ 2.500. O custo de vida em Assunção e Cidade de Leste é mais acessível que Buenos Aires. E para quem cursa, obviamente, em CDE, que é Cidade de Leste, tem a possibilidade de morar no Brasil, aonde você não vai ter essa instabilidade cambial. Além disso, as faculdades, como por exemplo a minha, tem planos de como você conseguir descontos, como se você for chefe de turma, você consegue ter uns 30% de desconto. Se você participa de alguma ajudantia, que na verdade não é ajudantia, que se chama monitoria. Se você participa de uma monitoria, você também tem uns 30% de desconto. Entre outras formas, se você é em casal, você tem 12% de desconto. Essas formas podem estar melhorando no seu bolso. Além de, você pode também trabalhar para a faculdade, onde, se eu não me engano, você é isento de pagar. Pontos negativos para quem estuda aqui no Paraguai. Se você precisa de um emprego para se manter, o mercado de trabalho pode ser mais fechado para estrangeiros. Não que lá em Buenos Aires não seja, mas talvez aqui seja um pouco mais difícil de você conseguir emprego do lado paraguaio. Já pelo lado aqui de Foz do Iguaçu, é muito mais fácil. Algumas universidades também têm estruturas mais básicas do que a maioria das universidades lá na Argentina. Digo isso das particulares. Para o meu ver, ao meu caso, eu não acho isso. A universidade que eu faço parte, que é o UCP, tem laboratórios muito mais avançados, creio eu, do que a Fundação Barceló, que eu fazia parte lá em Buenos Aires. Já a estrutura das salas de aula eram bem melhores lá em Buenos Aires, é bem mais básico aqui na UCP. Resumo: se você quer evitar mensalidades, vá para a Argentina, que você pode estar cursando uma universidade grátis. Não que isso seja mais fácil, né? Mas pode ir para lá. Mas se quer um custo de vida mais previsível, o Paraguai pode ser uma opção muito melhor, uma procura muito mais agradável para o seu bolso, principalmente. Bora para um dos pontos mais importantes desse vídeo, que é a qualidade do ensino e reconhecimento do seu diploma.
A maioria das pessoas acreditam, tem um preconceito muito grande pelo ensino do Paraguai, né? Em comparação à da Argentina, não que não tenha preconceito também para o ensino da Argentina, até porque todo mundo aqui no Brasil acredita que a gente que está estudando fora somos um bando de incapazes de passar no vestibular no Brasil, né? Então essa questão não importa muito para os dois lados. Porém, para o Paraguai a galera tem um preconceito um pouco maior. Bom, e só não importa pagar menos ou entrar fácil na faculdade ou o que for. O que importa realmente é se o seu diploma terá validade. Já na Argentina, ponto positivo. Algumas das universidades de lá são conhecidas como uma das melhores da América Latina, como a UBA, que todo mundo já ouviu falar, que está entre as melhores do mundo. Não acredito qual seja hoje, não sei qual seja hoje o ranking dela, mas eu acredito que está na casa dos 70 e pouco, entre as melhores do mundo. O ensino é mais teórico nos primeiros anos. O diploma pode ser revalidado no Brasil pelo Revalida, mas é um pouco burocrático. Quando você se forma, tem emprego e principalmente se você já estiver fazendo vários contatos no final do curso, é muito provável que você consiga estar empregado logo quando terminar a faculdade, tanto na UBA quanto na Barcelona ou qualquer outra universidade lá na Argentina. Já pontos negativos da Argentina. O ensino pode ser mais teórico nos primeiros anos, atrasando a experiência na prática, o que você deve lá buscar por conta, porque muitas vezes a faculdade não vai te dar o suporte necessário para você estar praticando o ato médico. Só no final da faculdade e olhe lá. Outro ponto muito importante, o grande número de alunos pode dificultar no atendimento, obviamente, personalizado, coisa que lá na Argentina fica um pouco difícil, devido à quantidade absurda de alunos. Tanto a faculdade quanto os professores meio que perdem muito a questão de buscar a dificuldade do aluno. Então você fica por conta própria de buscar o seu melhor. Isso dificulta muito na Argentina. Já do lado do Paraguai, o ensino costuma ter as partes práticas desde os primeiros anos. Também é menos burocrático para o reconhecimento do diploma no Brasil, devido que é muito parecida a carga horária do Brasil e do Paraguai. Algumas faculdades são menos reconhecidas do que na Argentina, então é importante pesquisar bastante as faculdades que realmente valem a pena estar cursando. Isso vocês podem perguntar para mim, principalmente no privado, entrar em contato que eu posso estar fazendo a melhor assessoria possível para poder estar garantindo vocês entrarem na faculdade de qualidade. O método de ensino também do Paraguai é muito parecido com o do Brasil, incluso até a quantidade de carga horária. Muitas delas até extrapolam a carga horária exigida pelo MEC, isso fazendo com que o ensino seja de alta qualidade. Já os pontos negativos, algumas faculdades são criticadas pela qualidade de ensino teórico, como eu disse, tem que ter cuidado em qual faculdade você entra, então procure com cuidado qual é a faculdade que você quer entrar, até para não estar entrando numa faculdade que possa ser que quebre de um dia para a noite. E o diploma pode ter mais dificuldade para ser revalidado em outros países, como se você quiser, se obviamente se a faculdade também não for tão boa, se você quiser ir para a Europa, quiser ir para qualquer outro país, pode ser que seja mais difícil porque elas não têm o requisito necessário para poder estar convalidando em outros países. Em resumo, se você quer uma universidade renomada e gratuita, vá para a Argentina. Mas se quer praticidade e mais chances de revalidação de diploma, o Paraguai pode ser até uma opção melhor do que a Argentina. Outro fator que eu deveria estar comentando, que eu esqueci agora nessa última parte, é se você também tem pressa de ser médico, se você é assim, poxa, eu quero ser médico, eu não quero ser nada fora do normal, eu só quero ser médico, eu estou atrás de fazer uma faculdade de medicina. No Paraguai, provavelmente seria uma melhor opção para você. Até porque lá na Argentina você entra e não sabe quando você vai sair. Porque o ensino deles, a forma que eles cobram nas universidades, que pode ser algo que você pensa assim, ah, então é melhor porque eles cobram muito? Depende. Porque pode ser que você fique travado na faculdade, por mais que você seja um ótimo estudante, você fique travado porque o professor não foi com a sua cara. Porque houve isso, eu escuto vários relatos de xenofobia, houve uma xenofobia, não, o professor não gostou de você, e você nunca mais vai conseguir aprovar a matéria dele.
Isso acontece constantemente na Argentina. Eu não estou falando isso porque eu creio que acontece. Não, eu já vi isso acontecer. Então, se você acha que é melhor se formar rápido numa universidade, se formar rápido, que eu diga dentro do tempo necessário, dos 6 anos, você provavelmente é melhor estar vindo aqui para o Paraguai do que você estar tendo se arriscando indo para a Argentina, aonde você entra hoje e não sabe quando você vai se formar. Conheço milhares de pessoas que demoraram 10, 11, 12, 13, 14, até 15 anos para se formar lá em Buenos Aires. Claro, não é regra, mas já vi acontecer. E é muito triste, porque você só está querendo buscar um diploma, está querendo buscar um conhecimento, e muitas vezes a faculdade ou o professor atrapalha o seu sonho. Agora vamos para um tópico não menos importante, mas como é a vida do estudante fora da sala de aula? Como é ser um estudante na Argentina e no Paraguai? Na Argentina, eu vou focar um pouco em Buenos Aires, até porque foi a minha experiência. Em Buenos Aires, tem uma vida cultural intensa, transporte público de alta qualidade e, bom, tem muitas opções de lazer, de museu, restaurantes, gastronomia, no caso, né? Entre bares, festas, entre outras coisas, literalmente a cidade não dorme. Então você vai sempre ter alguma coisa para estar fazendo lá em Buenos Aires, se assim você quiser. E, bom, o clima lá é um pouco mais frio, dependendo da cidade, claro, como Buenos Aires é fria, principalmente na época do inverno, vamos dizer assim, de abril mais ou menos até setembro, faz um frio, principalmente em julho e agosto, faz muito frio. Já outras cidades, como Rosário, entre outras, eu não sei dizer mais ou menos, mas faz mais frio, se eu não me engano, em Rosário do que em Buenos Aires. Muitos estudantes brasileiros estão lá, então você não vai se sentir sozinho. As faculdades, por mais que você acredite que não, tem muito brasileiro, principalmente a Fundação Barceló e a UAI. Tem muito brasileiro, acredito que uns 80% da faculdade é de brasileiro, e a UBA não tanto, a UBA é bem menos. Eu acredito que a UBA a gente é o terceiro país que mais vai para lá, então tem muito mais equatoriano, tem muito mais boliviano, entre outros países, do que o Brasil. Já no Paraguai, as cidades de Assunção e Cidade do Leste são bem mais tranquilas. Eu vou tirar aqui como experiência a Cidade de Leste. Cidade de Leste tem mais ou menos 300 mil habitantes. O clima é bem mais quente, normalmente, do que lá na Argentina, principalmente em Buenos Aires. Dizem, eu ainda não tive essa experiência, já passei por aqui em julho, uma vez aqui na cidade, quando eu morava lá em Buenos Aires. Teve um dia que eu precisei vir para cá. Mas realmente aqui não se compara. O frio daqui é muito mais de boa do que lá em Buenos Aires. Lá em Buenos Aires é muito mais frio. O custo de vida aqui é mais barato, é um ambiente mais familiar. Não tem tanta festinha, não tem tantas essas coisas. Por mais que o brasileiro em si, porque as universidades aqui são lotadas de brasileiro, por mais que os brasileiros em si busquem fazer festa, isso, aquilo, outro, não é tanto quanto lá, de forma cultural, em Buenos Aires. Que lá você tem muito mais opção de festinha, coisa parecida. Em resumo, se você gosta da agitação de uma cidade, de uma vida urbana, a Argentina talvez seja mais interessante para você. Mas tome cuidado, até porque você tem que administrar bem seu tempo. Porque se você acha que ficar de festinha, isso, aquilo, outro, provavelmente vai atrapalhar muito seus estudos. Como eu já vi várias vezes pessoas lá na Argentina, onde passam o semestre todo, ou o ano inteiro, brincando, indo em festa, faltando 2 semanas ou menos, quer estudar para uma prova, não vai aprovar. A probabilidade é muito grande que você vá mal na prova. E aí a grande maioria fica mentindo pro pai que tá aprovando, mas não tá. Não que isso não aconteça aqui no Paraguai. Eu já ouvi relatos também que acontece isso aqui no Paraguai, infelizmente. E se prefere um ambiente mais calmo e barato, Paraguai é uma melhor opção. Agora que você já viu todas as vantagens e desvantagens de cada país, qual faz sentido para você? Se você quer estudar de graça e pode lidar, pode esperar toda a burocracia e não se importa em quanto tempo você vai se formar, está disposto a enfrentar turmas cheias e, bom, mais teoria no início, onde você vai ficar um pouco mais defasado na parte prática e vai correr atrás por conta própria, e consegue se adaptar à inflação, vai lá para a Argentina. Se você prefere um processo de ingresso mais rápido e sem burocracia,
tem condições de estar pagando uma mensalidade. Eu nem falo até pela questão lá da Argentina, não tem como você pagar mensalidade também, mas eu deixo para lá. E quer um ensino mais equilibrado entre teoria e prática, vem aqui para o Paraguai. E aí, o que achou? Agora que você já tem tudo, qual país que combina mais com você? Comenta aqui, deixa aqui no seu comentário abaixo. E bom, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e ficar sempre atento, porque eu sempre estarei trazendo vídeos novos para vocês. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.